Ei, gente, tudo bem com você? Hoje faremos a nossa leitura do capítulo 35 do livro de Êxodo, concluindo assim nossa 35ª semana consecutivas, tá bom? Antes disso, vamos fazer uma oração. Querido Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, ó meu Senhor, Tu és o único Deus, nosso único refúgio, Tu és a nossa fortaleza. Essa semana, ó Pai, se iniciou, ó Deus, e que o Senhor nos direciona em todos os detalhes. Nós confiamos em Ti, confiamos no Teu perdão, na Tua graça, no Teu amor, na Sua benevolência. E aqui está, ó Pai, a Tua palavra, que ela possa encontrar repouso em nossos corações e assim, Senhor, fazer aquilo que apraz a Tua vontade. Eu te agradeço em tudo. Em nome de Jesus, amém. Então, vamos fazer a nossa leitura no 35º. Tem hora que a gente esquece até que tá a câmera, né? Que a gente precisa olhar. Vamos fazer a nossa leitura aqui. Assim, e falando nisso, gente, eu estou tirando aqui meu material de estudo, porque às vezes eu coloco as coisas e depois fica cheia a Bíblia, eu não gosto. Falando nisso, ontem eu estava vendo um podcast longo, inclusive, é um podcast de estudos, eu gosto de pesquisar sobre essas coisas, e era um documentário, né, um podcast sobre a vida de Moisés, tem tudo a ver aqui. E um dos pontos que eu achei bem bacana, né, que é como eu penso, eu leio a Bíblia, gente, se a gente começar a ler a Bíblia e começar a julgar os personagens da Bíblia, a gente está julgando nós mesmos, porque nós, como seres humanos, nós somos bastante parecidos, né? Dentro da nossa classe, mesmo que se passaram décadas, milênios. Né? Nós, seres humanos, nós temos medo, anseios, vontades próprias, emoções, toda essa cadeia aí que, querendo ou não, a gente acaba indo pelo caminho da nossa vontade, né? E aí no podcast, um dos comentaristas começou, gente, mas que povo é esse? Que povo, inclusive Deus aqui falando, mas que povo obstinado, né? E, de fato, nós, no geral, ser humano, se ele olhar para um tem uma visão, né, o outro tem outra visão, tem a Agnolândia, tem o Samuelândia, tem o Joabilândia, mesmo que seja uma família, né, cada um olha por um prisma, cada um tem uma vontade, um jeito, e é assim mesmo que Deus nos ama, é desse jeito, com as nossas deficiências e com as nossas fragilidades. Então, assim, quando a gente lê a Bíblia, eu particularmente, eu li a Bíblia de uma forma, como eu falo, né, sempre foi para curar uma dor. Então, eu sempre esqueci ali de personagens, a vida de Davi, como ela foi, como ela é, mas eu olhava como que ele acabou, como que terminou, né? A vida de Maria Madalena, né? Como que ela foi, como que foi a trajetória dessa mulher? Eu fui buscar documentários sobre ela. Poxa, mas olha que quem ela se tornou depois. Então não importa o agora, né? Eu falo que se a pessoa me conheceu lá com 20 anos, 25, 30, sei lá, se me conheceu a semana passada, eu já sou outra pessoa hoje. Porque quanto mais você bebe dessa água, mais claro fica para você que não vale a pena você julgar o próximo, que não vale a pena você olhar para o lado, que não vale a pena você ir para certos caminhos, e está tudo bem se o outro continua indo. Cada um tem o seu tempo de revelação. Também não significa que estamos imunes, tá? A nossa imunidade só irá acontecer quando o Senhor Jesus vir nas nuvens, tá? E falar, não, você está salva, você está salvo, e ponto. É aí, tá bom? Então, vamos continuar aqui na nossa leitura. Olha, a construção do tabernáculo, os sábados e as ofertas para o tabernáculo. Então fez Moisés ajuntar toda a congregação dos filhos de Israel e disse-lhes: estas são as palavras que o Senhor ordenou para que cumprisse. 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia vos será santo, o sábado do repouso ao Senhor. Todo aquele que fizer obra nele morrerá. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia do sábado.
falou mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: tomai do que vos tendes uma oferta, cada um cujo coração voluntariamente. Tá vendo? Deus pediu a Moisés que esse povo pedisse aos egípcios ouro, prata, bronze, roupas, vestes, lembra no outro capítulo que nós lemos? Mas aqui Deus pede que Moisés peça a eles de forma voluntária, não é pedindo, oprimindo, com jargões de convencimentos, mas de forma voluntária. Disposto trará por oferta alçada ao Senhor ouro, prata e cobre, como também pano azul, púrpura e carmesim, e linho fino, e pelos de cabras. Versículo 7. E pelos de carneiro, tintas de vermelho, e peles de texugos, e de madeira de cetim, e azeite para a luminária, e especiarias para o azeite da unção, e para o incenso aromático. Lembra que nós lemos tudo isso dentro do projeto que Deus estava passando para Moisés no Monte Sinai? Nós lemos tudo isso, era um projeto. Aqui Deus já incentiva e pede que Moisés peça ao povo como oferta voluntária para a construção do tabernáculo, né? Versículo 9. E pedras sardônicas e pedras de engastes para o éfode e para o peitoral. E todos os sábios de coração entre vós virão e farão tudo o que o Senhor tem mandado. O tabernáculo e a sua tenda, e a sua coberta, e seus colchetes, e suas tábuas, e suas barras, e suas colunas, e suas bases. Versículo 12. A arca e os seus varais, e o propiciatório, e o véu da coberta. A mesa e os seus varais, e todos os seus utensílios, e os pães da preposição. E o cartiçal da luminária, e seus utensílios, e suas lâmpadas, e o azeite para luminária. O altar do incenso e seus varais, o azeite da unção e o incenso aromático, e a coberta da porta à entrada do tabernáculo. O altar do holocausto, o crivo de cobre, que terá seus varais e todos os seus utensílios, e a pia e sua base. As cortinas do pátio e suas colunas e suas bases, e a coberta da porta do pátio. As estacas do tabernáculo e as estacas do pátio e as suas cordas. As vestes do ministério para ministrar no santuário e as vestes santas de Arão, o sacerdote, e as vestes dos seus filhos para administrarem o sacerdócio. E aí você deve perguntar assim, mas Agna, esse Arão aí, esse sacerdote, aquele lá que fez a vontade do povo, fazendo o bezerro de ouro? Sim, gente, Deus perdoou, perdoou. Ele perdoa hoje, na próxima hora, a vontade de Deus naquele momento era fulminar o povo, mas ele perdoou o povo através de Moisés. Então, seguiu com o mesmo projeto de conciliação e de aliança com o povo. A questão aqui foi que Deus ouviu a oração de arrependimento, né, do povo, ele ouviu a oração de Moisés e aí continuou aqui com o mesmo projeto. A prontidão do povo em trazer oferta. Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu de diante de Moisés, e veio todo homem a quem seu coração moveu, e todo aquele cujo espírito voluntariamente o impeliu, e trouxeram a oferta alçada ao Senhor para a obra da tenda da congregação, e para todo o serviço, e para as vestes santas. E assim vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração. Esse é o trabalho do Espírito Santo, gente. Trouxeram fivelas e pendentes, e anéis e braceletes, e todo o vaso de ouro, e todo homem oferecia oferta de ouro ao Senhor. E todo homem que se achou
com pano azul e púrpura e carmesim e linho fino e pelos de cabras e pelos de carneiro, tintas de vermelho e peles de texugos os trazia. Todo aquele que oferecia oferta alçada da prata ou de metal trazia por oferta alçada ao Senhor. E todo aquele que se achava com madeira de cetim trazia para toda obra de serviço. Versículo 25. E todas as mulheres sábias de coração fiavam com as mãos e trazia o fiado, o pano azul, a púrpura, o carmesim e o linho fino. O fiado aqui significa a tecelagem, né, que tecia esses tecidos, né? E todas as mulheres cujo coração as moveu em sabedoria fiavam os pelos das cabras. E os príncipes traziam pedras sardônicas e pedras de engastes para o éfode, para o peitoral. E especiarias e azeite para a luminária, e para o óleo da unção, e para o incenso aromático. Todo homem e mulher cujo coração voluntariamente se moveu a trazer alguma coisa para toda a obra que o Senhor ordenara se fizeste pela mão de Moisés. Aquilo trouxeram os filhos de Israel por oferta voluntária ao Senhor. Versículo 30. Deus chama a Bezalel e a Oliabe. Depois disse Moisés aos filhos de Israel: Eis que o Senhor tem chamado por nome Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de sabedoria e entendimento e ciência em todo o artifício. Versículo 32. E para inventar invenções, para trabalhar em ouro e em prata e em cobre, e em artifício de pedra para engaste. Versículo 33. E para artifícios de pedra para engastar, e em artifício de madeira para trabalhar em toda obra esmerada. Também lhe tem disposto o coração para ensinar a outros, e ele a Aholiabe, filho de Aisameque, da tribo de Dan. Versículo 35 e último. Encheu-os da sabedoria do coração para fazer toda obra de mestre, e as mais engenhosa, e a do bordador, e a do pano azul, e em púrpura, e em carmesim, e em linho fino, e a do tecelão, fazendo toda a obra e inventando invenções. Aqui finalizamos a nossa leitura do capítulo 35. Faremos a leitura do capítulo 36 no próximo vídeo, tá bom? Eu espero que você tenha uma excelente tarde. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.